the book is on the table. Brincadeira. Não, mas é uma pena que essa expressão virou tão popular no Brasil para demonstrar o que é um inglês básico, sem progredir mais. Eu construí uma frase bem mais útil para você pensar, né? Para aprender muito mais sobre o inglês, para ficar grudado na cabeça. E a frase é o seguinte: Could you please pass the salt? Could you please pass the salt? Então, no inglês é assim. E para a primeira parte desse quick tip, It's quick tip. eu queria falar sobre uma diferença cultural antes da gramática, antes da pronúncia. Quando eu estive no Brasil pela primeira vez aprendendo português, eu falava muito: você poderia, por favor, me passar o sal? Né, sentado ao redor da mesa, num jantar com amigos, por exemplo. E eles me passaram o sal, mas aprendi depois que sou um pouco engraçado, um pouco estranho, porque no português, claro que é passa o sal, passa a manteiga, passa o suco, né? Sem esse negócio de você poderia, ou sem por favor até, né? Só que no inglês você tem que perguntar, tem que pedir assim. Só é rude falar somente pass the salt, pass the salt. Então é para colocar em frente could you please fazer alguma coisa, né? Aí a ação que você quer. Could you please pass the salt? Então é para lembrar disso. Eu estranhei isso. Até mesmo hoje em dia eu me sinto um pouco estranho em falar passa o sal somente. Mas tá tranquilo, tá entendido que é um amigo que quer alguma coisa no Brasil. Enfim. Essa foi a primeira parte. Segunda parte, vamos falar sobre esse could aqui. Vamos começar com could you. Quando montar perguntas em inglês, vocês, eu imagino, já aprenderam que é para trocar a ordem do verbo auxiliar e o sujeito. É assim que nativo da língua inglesa vai saber que é uma pergunta, sem a entonação. Então, a afirmação fica you could pass the salt. Você poderia passar o sal. É um fato. Enquanto a pergunta, could you please pass the salt? Eu não preciso adicionar entonação nenhuma para ficar entendido que essa é uma pergunta. Could you please pass the salt? Eu já fiz 2 vídeos super legais sobre isso recentemente. Vou colocar aqui e na descrição também. Mas falando mais sobre esse verbo auxiliar, tem 3 com a mesma pronúncia, ou que rima, na verdade. E são could, would, should. Esses verbos não mudam de conjugação, por exemplo, não fica coulds, woulded, algo assim, tá? Mas vamos prestar atenção na pronúncia primeiro. Could, would, should. Eu ouço o brasileiro falar uma pronúncia como cold, would, algo assim, tipo, bem carregado. Não, é bem simples. Por exemplo, a palavra madeira no inglês, que é W-O-O-D, se pronuncia wood. É igual com essa soletração, com esse uso e com os outros também. Could, would, should. Então, é para se lembrar disso. Mas falando de o que é um verbo auxiliar, could you please pass the salt? Essa facilita a pergunta ou a frase a acontecer no inglês. Por exemplo, vamos ter o exemplo no português de ia. Ia. I-A, simples. Na frase contaria uma verdade, né? Eu contaria uma verdade, tipo, eu poderia falar eu ia contar a verdade, tipo, posso grudar a ia no contar e também colocar em frente. Eu ia contar a verdade. Ou tipo, até mesmo poderia falar contar-te-ia a verdade, né? Mesóclise. Tipo, mudando a frase, a ia facilita o sentido dessa afirmação, dessa frase. Mesma coisa com could, né? Could you please pass the salt? Talvez vai ficar um pouco estranho de se acostumar a usar no inglês. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o could, would e should. Vocês sabem o que fazer com o link aqui e na descrição, né? Ok, acho que número 5, né? Quinta diquinha aqui é, vamos prestar atenção no please aqui e onde se coloca.
No português, por exemplo, passa o sal, ficaria o por favor, passa o sal. Ou passa o sal, por favor. No inglês, poderia ficar também please, could you pass the salt? Ou também could you pass the salt, please? Só que 90% do tempo ou mais, você vai ver o please bem depois do sujeito e justamente antes do verbo que o sujeito está cumprindo, está fazendo, né? Could you please pass the salt? Isso soa culto, mas também correto, normal, natural em situações informais e também formais. Então é para rachar a frase, para inserir, é para se acostumar a essa maneira de montar a pergunta. E vai ter outros exemplos. Por exemplo, toda vez que você está pedindo alguma coisa, could you please repeat that? Falando com um nativo pela primeira vez, talvez. Could you please repeat that? Eu não ouvi, você poderia repetir? Não está errado falar could you repeat that please? Ou please, could you repeat that? Só que assim, bem dentro da pergunta, é 10 vezes mais natural. Talvez você está perdido numa cidade estranha, você vai perguntar could you please help me? Could you please show me where I am on this map? Ou até mesmo você poderia tirar uma foto, né? Could you please take a photo? Could you please take our photo? É para repetir assim, se acostumar a falar assim com o por favor bem dentro da frase. E para diquinha número 6 e número 7, vamos prestar atenção nessa última palavra, esse substantivo salt no inglês. Claro que isso é sal no português, né? Sal. Pra gente, nós nativos da língua inglesa, palavras que terminam com L em português são como o nosso W, o W de water, por exemplo. Water, sal, ou até mesmo Brasil. Então, o brasileiro está ensinado que o L se pronuncia L no inglês, né? Brasil, alguma coisa assim. Só que quando o L vem no meio ou no fim da palavra em inglês, quase 100% do tempo é um L que acontece mais fundo na boca. Não é no mesmo lugar onde acontece o w de Brasil, Brasil, não. O que acontece é o L tá feito aqui, bem atrás na boca, quase na garganta, na verdade. Então, dá para colocar a mão, sentir a vibração. Brasil, quase engolindo o L. E a mesma coisa com sol. Sol. Tem um pouco de sotaque quando eu ouço brasileiro tentando falar salt, salt, tipo com L acontecendo aqui em frente. Então é para quase engolir o L. Sol. Sol. Brasil. Tá bom? E a sétima diquinha aqui é com esse T de sol. Nós nativos da língua inglesa são bem preguiçosos. Então, tipo, o brasileiro tá ensinado que essa pronúncia não é salty em 2 sílabas, é só salt, salt. Tipo, soltando esse último bafinho de ar, né? Salt, que dá para sentir na mão. Salt. Outras palavras como Facebook, não é Facebook, torna-se Facebook no inglês. Mas eu falei que a gente tá preguiçoso, então assim a gente até mesmo não quer soltar esse bafinho de ar no fim. Então, em vez de salt ou Facebook, a gente prepara a boca para fazer o som, mas a gente não faz, afinal das contas, né? Sol, tipo, fica preso na boca. Sol. E a boca está preparada para pronunciar o T, mas não acontece. Sol. Facebook. Acontece também na palavrinha quick tip. It's quick tip. It's not a quick tip. It's a quick tip. It's quick tip. E é isso que está acontecendo. É para prestar atenção nisso no inglês. E é para ficar com que essa frase fique grudado na sua mente, na sua cabeça, para pensar sobre isso. Todas essas coisas que eu acabei de mencionar engloba muita coisa. Então, é isso. Espero
Espero que aproveitem e espero que certo dia no futuro não distante você pode usar uma conversa real com nativos da língua inglesa a propósito de aprender o inglês. Tchau, gente. You guys rock. The book is on the table. The book is not on the table at all. Is on the table. Is on. Oh shit. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol.